Olá! Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. No primeiro vídeo dessa série, nós falamos sobre a origem da mulher e a sua aliança com o homem, e os dois, que formam uma só carne, com uma aliança com Deus, tá certo? Ontem, nós falamos sobre os atributos que formam a identidade da mulher, né? Esses atributos que Deus foi quem deu, tá? E hoje nós vamos apresentar mulheres relatadas na Bíblia que foram exemplos reais, que viveram o projeto de Deus para suas vidas. E você vai ver e vai viver o projeto e o galardão delas agora. Legal? Vem com a gente. Bom, primeiro exemplo, Raquel. Raquel foi uma mulher que não precisou ver para crer. Ela foi fiel ao seu esposo mesmo antes de conhecer o esposo dela. E como resultado, ela teve um ótimo casamento. Ela soube esperar a pessoa certa. O seu esposo foi um homem rico, foi um homem honrado. E, sabe, um dos filhos dela foi simplesmente o governador da maior e mais importante potência daquele tempo. E ele representou o antitipo de Cristo, que foi, no caso, José. Ela foi mãe de José, que se tornou o governador do Egito. Vale a pena ser fiel, não vale? Pois é. Deixa eu te falar de duas mulheres. Eu adoro exemplos assim, sabe? Essas mulheres que, às vezes, as pessoas não sabem, mas quando se lembram, você que é isso? Sifra e Puá. Quem são elas, né? Elas são as parteiras de Moisés. A palavra diz que, apesar do decreto do rei, tá, do faraó, elas fizeram o que agradava a Deus. Elas salvavam os filhos dos hebreus e não os matavam como era o decreto, tá? E a história diz que elas eram estéreis, elas não tinham filhos. Olha só, parteiras que não podiam ter filhos. E o que Deus fez? Qual é o galardão? Depois disso, Deus abriu a madre delas e elas deixaram de ser estéreis. Depois de Sifra e Puá, a gente só podia falar agora de Joquebede, né? Foi aquela mulher que seguiu o seu instinto de mãe, né? Foi aquela mulher que, a exemplo das parteiras, né, de Sifra e Puá, ela poupou a vida do filho dela e protegeu de todas as formas que ela podia para que o seu filho Moisés não morresse. Qual foi a recompensa? Sempre tem uma recompensa. Ela foi premiada. Ela conseguiu criar o seu próprio filho numa época em que ela não poderia fazer isso. Ela conseguiu criar o seu filho, conseguiu dar instruções para ele. Ela não perdeu o seu filho. Pelo contrário, a gente sabe no grande homem que Moisés se tornou, né? Pois é. E a irmã de Moisés, Miriam, ela usou de sabedoria de Deus para descobrir qual era o paradeiro de Moisés. E ó, ela indicou, ela conseguiu dar um jeitinho, não sei como, chegou da filha de Faraó e indicou a própria mãe de Moisés, a mãe dela, né, como ama de leite de Moisés. Olha que legal, tá? E qual foi o grande prêmio? Ela participou ativamente da libertação do povo de Deus. E agora vamos falar de Raabe. Raabe, ela protegeu, ela ajudou os espiões de uma terra que não era a terra dela, de um povo que não era o povo dela. Ela ajudou o povo de Deus. E como recompensa, Raabe, ela teve a sua vida poupada e a da sua família também, quando, né, os muros de Jericó caíram. E, gente, fala sério, olha só o que aconteceu com Raabe. Uma mulher de uma terra totalmente distante acabou prostituta. Acabou entrando na genealogia de Jesus. Porque não importa o seu começo, importa o seu fim. Raabe teve uma experiência linda com Deus. Não importa a sua origem. Exatamente. Né? E Esther, a rainha Esther, né? Antes chamava-se Hadassah. Né? Até isso ela teve, né? Mudou o nome dela. Então, ela se colocou entre o povo e o povo dela e uma sentença de morte editada pelo rei. Tá? Ela foi uma intercessora. Tá? Qual foi o grande prêmio dela? O seu primo Mardoqueu, que ela tinha uma dedicação, uma honra tremenda, porque é ele que cuidava dela, tá? Ele foi honrado publicamente e ela se tornou, naquela época, salvadora do povo de Deus. Ruth. Opa. Ruth era uma viúva, né? Ela era moabita, não fazia parte do povo de Deus. Um dos povos que chegaram a ser inimigos exatamente. do povo de Deus, moabitas. Mas olha só, olha o que ela fez. Ela honrou a memória do esposo dela, que fazia parte do povo de Deus, né? E ela acabou protegendo a sua sogra, ficando do lado da sua sogra quando ela enfrentava o momento mais difícil da vida dela. E muita dor, né? Perdeu o marido e 2 filhos. Perdeu o marido e 2 filhos de uma vez só. E estava numa terra distante. Então, a sua nora, Ruth, né? Abraçou Noemi, cuidou dela e como recompensa,
ela acabou encontrando um homem chamado Boaz. Boaz, desculpa. Que foi o remidor dela. Exatamente, foi o remidor dela. Se casou com ela teve um casamento extremamente feliz e ela se tornou simplesmente a bisavó de um cara chamado nada mais, nada menos que Davi. E entrou para a genealogia de Jesus. De quebra, só de quebra. Lindo, né? Bom, tem uma mulher maravilhosa chamada Débora. Ela foi uma juíza tremenda, uma mulher assim, sabe, de extremo valor, muito justa e tal. Ela organizou a resistência e planejou um contra-ataque contra os inimigos de Deus e foi vitoriosa. E até hoje ela é reconhecida historicamente. E agora vamos falar sobre Isabel. Isabel é aquela, né, parente de Maria, né? Ela foi um exemplo de fé. Ela colocou o nome do filho dela de João, não é isso? Ela insistiu, não, o nome do meu filho vai ser João. E foi exatamente como o anjo, né, havia revelado a Zacarias. Ela era uma mulher extremamente dotada de uma visão espiritual. Gente, vale tanto a pena a gente conferir as palavras que ela disse para Maria, né? Porque ela estava no lugar, na casa dela, Maria foi visitá-la, né? Maria já estava grávida, já estava com Jesus no seu ventre. Quando ela ouve a voz de Maria, ela nem precisou ouvir nada do que Maria tinha para dizer. Mas olha só o que é que Isabel, cheia da visão de Deus, fala só de ouvir a voz de Maria. Está Lucas 1, 41 até o 45. Diz assim, olha o que ela falou para Maria. Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você vai dar à luz. Mas porque eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Salvador? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Seu filho, né, no caso o filho de Isabel, João, primo de Jesus, no primo caso, de Jesus, né, foi quem anunciou a vinda de Jesus. Olha que recompensa maravilhosa. Que ter visão de Deus, uma mulher com visão de Deus, gera filhos que simplesmente sabem anunciar o caminho. E através de João, muitos e muitos se converteram dos seus maus caminhos. Muitas pessoas se afastaram do mal através da vida do filho de Isabel. Uhum. Vamos falar agora da Maria, mãe de Jesus. Exemplo de fé, temor a Deus e honra ao esposo. Ela enfrentou toda uma cultura, uma tradição, uma doutrina de santidade, colocando em risco a sua reputação, inclusive o seu casamento, para honrar aquilo que o anjo trouxe para ela, né? E ela foi fiel até o fim. Bom, o galardão dela, o prêmio dela, a gente não precisa nem dizer, né? Ela é a mulher mais famosa de todos os tempos e a mulher que todo mundo conhece a história, né? A grande mãe de Jesus, o nosso Salvador. Vamos falar sobre Maria de Magdala, né? Vamos finalizar com a Maria Madalena. Maria Madalena. Olha só, Maria Madalena ela teve um começo difícil. Ela tinha 7 espíritos malignos que se apossavam dela. Uhum. E Jesus olhou para ela com tanto amor, expulsou aqueles demônios que viviam atormentando a vida dela. E sabe o que ela fez? Ela se tornou uma pessoa tão grata, mas tão grata a Jesus, que ela não deixou Jesus ir. Ela não perdeu a oportunidade. Ela disse, eu vou para onde o Senhor for. Ela se tornou uma seguidora de Jesus. Ela foi honrada por Jesus e honrou Jesus. Exatamente. Que linda. E aí ela passou a servir a Jesus também com seus recursos. Ela era uma mulher que tinha posses, né? Ela tinha condições. Ela passou a seguir Jesus e servir Jesus. Foi honrada e soube honrar. Como recompensa? Ai, gente, como recompensa. Quem é que estava lá quando Jesus ressuscitou? Quem viu? Gente, ela Foi simplesmente... a primeira pessoa que viu o mestre ressuscitado. E ele não fala simplesmente... E ela falou com ele. Não, e ele não foi aquela coisa assim, ô mulher, não, Maria. Ai, ele falou o nome dela. Demais, Que né? recompensa maravilhosa. Pois é, tá? Agora nós queremos ler para vocês o versículo que nós separamos para o dia de hoje. Vamos lá. Não julgue, espere até o final. Isso, Eclesiastes 7, 28. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma. Salomão falou isso. Ele estava falando, tá, das suas mulheres, daquelas 1000 mulheres, né? Esposas e mais concubinas dava 1000, ok? Então veja,
eram as mulheres que ele encontrou. A prova de que ele estava falando das suas mulheres, tá? Tá em 1 Reis 11:3. Lá em 1 Reis 11:3 diz assim: ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a se afastar de Deus. Então Salomão estava falando especificamente daquelas 1000 mulheres que afastaram ele da presença de Deus. E aí o que nós queremos dizer? Você ouviu o relato, né, da vida de todas essas mulheres. Tem muito mais mulheres na Bíblia, tá? A gente separou essas, ok? E você viu que elas viveram o projeto de Deus para a vida delas e tiveram um prêmio maravilhoso, tá? E aí nós estamos desafiando você a viver todos os dias esse projeto. Você não ser simplesmente uma das 1000 mulheres de Salomão. Tá? Ah, não, mas ele era muito rico, muito sábio e tal. Sim, mas levou ele a se afastar de Deus. Viu? Ele, entre essas 1000 mulheres, não encontrou uma só que ele desse grande valor. Tá? Você tem muito valor. Não seja comum. Não seja comum. Porque Deus olha para você e te vê como uma pessoa extraordinária. O projeto de Deus para você, mulher, é que você seja relevante no seu tempo. Essas mulheres, elas viveram o projeto, receberam reconhecimento, foram premiadas. E hoje Deus te chama para viver o projeto dele na sua vida, receber o galardão das mãos de Deus. Pensa agora. O que as pessoas falam de você? Como você quer ser lembrada? Que legado você tem construído? O que é que você está deixando para as próximas gerações? Mulher, viva hoje os dias, nos dias de hoje, viva o projeto de Deus para a sua vida. Começando por assumir a sua identidade em Jesus. Não deixe ninguém roubar a tua identidade em Jesus. Olha o exemplo de todas essas mulheres. Aqui fala de mulheres no seu trabalho, de mulheres na sua família, de mulheres na sociedade, de mulheres no Espírito Santo, de mulheres que receberam honra e também honraram. Hoje, infelizmente, essa é uma palavra, sabe, ela está sendo usada de qualquer jeito. Está sendo usada de qualquer jeito. A gente tem que viver esse tempo. Tá? Mulher relevante em Cristo. Mulher que reconhece a sua identidade em Cristo e que faz a diferença não acreditando na força do seu próprio braço, mas acreditando que a alegria do Senhor fortalece os nossos braços, fortalece a nossa mente, fortalece a nossa vida. Então a gente vai orar agora por todas nós mulheres, por todas nós mulheres que de alguma forma estão precisando ter a sua identidade alinhada com os propósitos de Deus. Amém. Pai querido, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos sido criadas com tanto amor, Senhor, com tanta perfeição, com tantos detalhes. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos dotou de capacidades, o Senhor nos dotou de atributos, de virtudes e de valores. Senhor, e nós te pedimos para que nesse tempo, Senhor, se levante uma geração de mulheres guerreiras, mas não de guerreiras contra pessoas, mas guerreiras que lutem a favor, Senhor, do resgate da sua própria identidade e que possam deixar, Senhor Deus, uma marca relevante nessa sociedade de mulheres que abençoam e não amaldiçoam, de mulheres que se levantam, Senhor, para interceder pela sua família, pelas pessoas que amam, até mesmo pelos desconhecidos. Pai, levanta em nós, ó Deus, levanta em nós um desejo forte e constante, Senhor, de permanecermos nos teus caminhos, Senhor, de parecermos com Jesus, de sermos também pessoas que observam os bons exemplos de mulheres que o Senhor deixou na Bíblia como uma vitrine para a gente olhar e dizer: eu quero ser como essas mulheres, mas eu quero ser a mulher que Deus projetou para esse tempo, com virtudes e qualidades específicas e especiais, como o Senhor assim o quer, em nome de Jesus. Amém. Eu declaro que você, mulher, foi escolhida, foi honrada e tem um projeto especial para a sua vida. E que a sua vida seja pautada nesse projeto. Que a sua escola seja a palavra do Senhor todos os dias. Amém? Esse foi o Chaves do Céu especial de hoje, né? A gente passou um pouquinho do tempo, mas era muito necessário. Dia da Mulher é todos os dias. Homem, honre a tua mulher, honre a sua mãe, honre a sua irmã, honre as mulheres que você conhece.
cuide delas. Deus nos fez como protetores, Deus nos fez como aquele que provê, tá, o bem-estar e provê que ela cumpra o seu papel dentro do projeto, porque existe um projeto para o homem também. Amém? Até amanhã. Nós voltamos aqui 6h10 da manhã ao vivo no Instagram, né, como você sabe, e nas redes sociais. Deus te abençoe. Mas não se esqueça de chamar o reino de Deus. Pois quando o reino vem, o rei vem também. Então declare com a gente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus te abençoe, até amanhã e faça hoje um dia super mega extraordinário. Uhul! Tchau, tchau! Deus te abençoe.